Hello, Poppers! Tudo bem com vocês? Sabe que eu tava me pegando assim, pensando, a gente olha muito pro outro, né? A gente vê tudo no outro. Mas como é que será que tá aqui dentro? Como é que nós estamos aqui dentro? É por isso que no programa de hoje o nosso bate-papo vai ser: como anda a sua reforma íntima? E aí, como é que tá a tua reforma íntima? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Chama a vinheta, produção! Legal, muito bem, pessoal. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo belezinha? Tudo bem? Aqui no sul tá um chove e não molha. Uma hora tá sol, outra hora tá uma chuvarada. A gente tem que ir se adaptando. Como é que tá aí no estado de vocês? Tá tudo bem? Pois então, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Como vai a sua reforma íntima, né? Lembrando que a gente sempre traz temas aqui no Espírita Pop que são para nós mesmos. Eu, o Cris, nós conversamos sobre assuntos que tocam no nosso coração, que fazem com que a gente pense também. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vamos entender um pouquinho o que é reforma íntima, né? É isso que é muito falado no movimento espírita. Se você é espírita há muito tempo, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Mas a gente tem essa expressão, a reforma íntima. Então vamos começar pensando na palavra reforma. Quando a gente usa essa palavra, a gente quer dizer que é para arrumar algo, para melhorar algo. A gente pensa em reforma, a gente pensa em construção, né? Mas no sentido da reforma íntima, a gente tem a proposta de arrumar ou de melhorar o nosso interior, o nosso templo mental, os nossos sentimentos, o nosso coração. A gente para um pouco de olhar para o outro e olhar para o mundo, sabe? A gente para de observar o que está errado lá fora, o que não está acontecendo que está certo lá fora, e a gente começa a entender o que a gente precisa melhorar aqui dentro, no nosso íntimo. Mas a gente sabe que todo o processo de mudança é desafiador, né? Porque a gente acaba lidando com verdades sobre nós mesmos que muitas vezes são difíceis de aceitar. Muitas vezes a gente vive naquela situação numa bolha, né? Não, tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo ótimo, mas a gente sabe lá no íntimo que não é bem assim, né? Então a gente precisa se conhecer. Mas esse processo, ele é extremamente necessário se a gente quer agir bem, se a gente quer agir no bem também. Se a gente quer evoluir moralmente, se a gente quer ascender, né, crescer espiritualmente, principalmente nos sentir bem. Quando a gente fala sobre reforma íntima, a gente está olhando para dentro, a gente tem que se sentir bem. E nós devemos saber respeitar o nosso tempo, né? Importante isso, porque cada um tem um ritmo de evoluir, cada um tem um ritmo de entender as coisas, mas é importante que a gente saiba que o tempo de Deus é perfeito nesse sentido. É perfeito, o tempo de Deus é perfeito, mas não vale a pena para nós, não cabe a nós ficar inertes e parados, porque quem não faz a prática do bem já está praticando o mal. Quando a gente se isola de fazer o bem, de praticar o bem, a gente já está praticando o mal. Eu lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás que falava sobre anjos e demônios e essa luta, né? Ela era mais ou menos assim, ó. Existia um muro onde nós, né, os seres humaninhos do planeta Terra, a gente ficava em cima desse muro. De um lado nós tínhamos anjos, arcanjos, todo esse povo do bem querendo puxar a gente, travando batalhas para conseguir puxar a gente para esse lado. E no outro lado a gente tinha os demônios, a treva, aquela coisa ruim que também queria puxar a gente. Só que o que acontecia nesse momento? Os anjos estavam lá, eles gritavam para nós: vem para o nosso lado, vem para cá. E os demônios, aquela treva, estavam tranquilos, parados. E um dos anjos achou aquilo interessantíssimo e foi perguntar: mas gente, por que nós estamos aqui fazendo todo esse esforço? A gente está aqui gritando, a gente está aqui pedindo para eles: vem para o nosso lado, para que eles acordem, venham para o nosso lado. Por que os demônios não estão fazendo o mesmo? Por que eles estão lá de boas? E aí outro anjo explicou: sabe por que eles estão 100% tranquilos? Porque o muro é deles. E quando a gente fala sobre a prática do bem, né, praticar o bem, é claro que a gente tem um modo geral, onde a gente auxilia o próximo, onde a gente pratica a caridade, que é importantíssimo. Mas será que passar por esse processo de reforma íntima não é praticar o bem para nós mesmos? Será que a gente passar por esse processo de reforma íntima não é a gente estar sendo caridoso para nós mesmos? Olha só, essa história, a gente tinha toda uma rede de seres que queriam o nosso bem.
e a gente ficava inerte, parado em cima do muro, sem saber para que lado correr, mas sem saber ainda que o muro já era estar o fazendo mal. A gente não faz o bem, a gente já está fazendo mal, a gente se abstém de fazer o bem, né? E a gente pode fazer o bem para nós mesmos também. Jesus disse para nós: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que a gente vai conseguir amar alguém nos atos, nas palavras, nos sentimentos, se a gente ainda se maltrata? A gente deixa que esses sentimentos menos nobres façam morada aqui no nosso coração. A mágoa, a inveja, a violência, tudo isso habitando o nosso coração. E isso é um ato de maltrato com nós mesmos. Eu permitir que esses sentimentos façam morada aqui comigo, eu estou me maltratando também. A reforma íntima é um ato de amor com nós mesmos. É um ato da gente se reconhecer. É um ato da gente entender que para a gente poder seguir espalhando amor por esse mundo, nós precisamos entender o que se passa aqui dentro e aqui dentro também, e buscar um equilíbrio. Mas como é que a gente passa por esse processo, né? Como é que a gente inicia a reforma íntima? O Emmanuel nos diz lá no livro Na Hora do Testemunho o seguinte: o sofrimento moral é absolutamente semelhante àquele que devastava civilizações de há muito desaparecidas. Então aqui a gente já entende que essa insistência, né, que a gente tem nesse maltrato, como eu disse antes, não é de agora, que isso já nos acompanha há muitas encarnações. A gente insiste em continuar se maltratando, em continuar permitindo que todos esses sentimentos ruins, todas essas ações ruins acompanhem a gente no nosso dia a dia. Emmanuel continua: ante a perspectiva de mais mudanças no plano exterior, no imo da alma, sejamos mais nós mesmos. Ou seja, o mundo muda, o mundo evolui, nós estamos em constante transformação. Mas no nosso íntimo, devemos estar atentos para que essas mudanças não nos tornem egoístas, rancorosos, maus. Muitas vezes nós temos essa atitude com os outros e com nós mesmos e a gente nem se dá conta. É automático. Então, opa, vamos parar por aí, vamos começar a perceber o que a gente tem feito, o que a gente tem falado, o que a gente tem sentido. Emmanuel continua: ampara-te na fé em Deus, seja qual for o campo religioso em que estagis, construindo resistência íntima com os recursos do conhecimento e do amor. Então, a nossa reforma íntima pede conhecimento sobre nós mesmos e amor para esse processo. Porque o amor não dói. O amor é genuíno e tudo compreende, tudo suporta, tudo ampara. Emmanuel segue e diz assim: desvincula-te das preocupações improdutivas para que não te afastes do essencial. Mas que essencial é esse que ele fala? É o nosso progresso moral, é a gente crescer moralmente. Às vezes a gente fica tão preso nas picuinhas, sabe? Naquelas coisas ruins da vida, que a gente deixa de lado tudo que a gente já aprendeu sobre paciência, sobre confiança em Deus e sobre a nossa própria fé na vida. A gente prefere viver para aquelas coisinhas tão pequenas, sabe? Tão ruins, tão pequenas do nosso dia que a gente não enxerga essa imensidão, esse mar de bênçãos que nós temos. Emmanuel diz assim: usa os bens que a vida te empresta, atendendo aos bens dos outros, sem permitir que os bens dos quais te fizestes usufrutuário te acorrentem ao poste das aflições inúteis. Ou seja, aquilo que não tem solução, resolvido está. Já ouviu essa? Aquilo que não tem solução, resolvido tá, solucionado tá? Muitas vezes a gente só quer ajudar. A gente quer pegar aquela pessoa e quer ajudar, quer trazer para nós, quer ajudar. Mas a gente não pode forçar a pessoa a pensar como a gente pensa. A gente não pode fazer a pessoa agir como a gente age. A gente só pode controlar as nossas próprias ações. Então tá aqui, o nosso campo de ação tá aqui. Tudo que sai daqui e vai para frente já não é mais meu, é o outro, e o outro eu não controlo, eu controlo só a mim mesma. Emmanuel diz assim: serve sem apego, ama sem escravizar o próximo ou a ti mesmo, e ilumina-te seguindo adiante. É da lei divina que o mundo se transforme independentemente da nossa vontade, mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, sejam quais forem as influências exteriores, dependa sempre e exclusivamente de nós mesmos.
A escolha é nossa. Só por hoje eu vou ser melhor comigo mesma e com os outros também. Só por hoje eu vou ser mais compreensiva, eu vou ter mais paciência. E aí eu vou entendendo que essa renovação, apesar dela ser desafiadora, né? Porque a gente ainda quer controlar o mundo que cerca a gente, quer controlar as pessoas, a gente vai entendendo que apesar dessa renovação ser desafiadora, ela é importante para que nós possamos ter paz na nossa consciência e também no nosso coração. Logo, para que nós possamos dar o primeiro passo na reforma íntima, é preciso entender como sentimos, como é que a gente anda sentindo, como é que a gente age frente a situações adversas e como a gente pode melhorar nesses aspectos. Por exemplo, eu sei que a atitude de alguma pessoa me deixa mal. Eu não gosto do jeito que aquela pessoa faz aquilo, ela deveria fazer assim, 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 isso me deixa mal. Mas para que ficar mal? Qual a utilidade de manter um sentimento de rancor por alguém? Isso só acaba com a gente, isso só vai deixar a gente para baixo. Ser caridoso com os outros é também perdoar de coração. É entender que todos nós estamos nesse processo de evolução sem exigir que o outro seja igual a mim, mas dando o melhor de mim para todos e para nós mesmos também. Saber que a gente vai dar o melhor de nós para os outros, mas dar o melhor de nós para nós mesmos também. Isso não é ser egoísmo. É a gente estar atento que sim, nós somos espíritos imortais, viu? Mas a gente não precisa deixar para a próxima encarnação o pontapé inicial de melhorar. Para que a gente vai esperar? Para que eu vou esperar para amanhã ou para a próxima encarnação? Para pegar mais débito para eu pagar depois? Não vale a pena. Eu estou tendo um momento agora, o meu momento é agora, de dar o pontapé inicial, de começar essa caminhada da reforma íntima, de renovar. Algumas pessoas podem até pensar assim, ó, mas eu já sou bom, eu já sou boa, para que eu vou melhorar? Né? Eu já estou bem. A gente precisa entender, pessoal, que se a gente está aqui encarnados nesse planetinha azul que tem o meu coraçãozinho, a gente tem muita coisa para aprender ainda. É porque a gente tem muito a crescer moralmente ainda. O aprendizado é diário. A gente aprende todos os dias nessa escola da vida. A gente não pode ser tão orgulhoso a ponto de pensar que a gente já sabe de tudo. Não é assim que funciona. Inclusive, nós temos consciência de que na Terra o conhecimento é limitado de acordo com a evolução do planeta, né? Cada planeta recebe um limite de conhecimento que pode ter do todo. Então, pensemos o seguinte, que há 30, 50 anos atrás não existia essa comunicação como a gente tem hoje, né? O mundo já evoluiu muito, mas a gente ainda tem algumas coisas a evoluir. A gente ainda tem essa crescente dessa caminhada para participar. Então, o autoconhecimento, amor e paciência são as chaves da reforma íntima. E mais importante ainda, Jesus. Com Jesus, todo sofrimento fica mais suportável. Com Jesus, todos os desafios são entendidos como bênçãos na nossa evolução. Todos esses desafios, todas essas coisas ruins que a gente pode pensar, meu Deus, mas por que eu passo por isso? É para o nosso crescimento, tudo é aprendizado. E eu não entendia isso. Confesso para vocês, eu achava que era baboseira. Capaz que Jesus vai resolver os meus problemas. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a me conhecer, me autoconhecer, praticar autoanálise e a conhecer a Jesus também. Foi quando a minha esperança voltou a brilhar. Foi quando eu entendi que a paciência é uma virtude a ser praticada todos os dias. Foi quando eu aprendi que a violência para com os outros e comigo mesma não nos leva a nenhum lugar, não resolve problema algum, pelo contrário, piora. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa violenta, uma pessoa que explode de raiva, ninguém gosta disso. Então, que nós não sejamos essa pessoa, né? Que a gente possa se conhecer mais, entender que a gente vive em sociedade e hoje a gente depende uns dos outros para esse caminho, né? Para seguir essa caminhada. Então, que essa caminhada seja leve, que a gente possa compreender que esse processo de reforma íntima é a gente parar de ver nos outros os problemas deles, os erros deles e começar a entender como nós agimos e como a gente pode melhorar hoje. Não é melhorar amanhã, é melhorar agora. Eu tô tendo o poder aqui, ó, tá na minha mão, eu posso melhorar agora. E que a luz do amor do Cristo possa preencher nossos corações e renovar a nossa esperança. Porque tudo melhora, inclusive nós. Nós melhoramos também. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos ser mais gentis com nós mesmos. Que a gente possa se olhar mais e entender onde é que a gente pode melhorar um pouquinho todos os dias.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!